Olá, tudo bem? Quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra rápida aqui para a sua meditação, para que você possa refletir. Uma palavra a respeito de apostasia. A verdade é que muitas pessoas nem sabem o que é dizer apostasia, mas é um tema muito importante, é um tema que todos deveriam ter uma ideia daquilo que quer dizer apostasia. E eu quero comentar isso exatamente agora, neste momento, porque é bem verdade que nos dias de hoje estão vivendo, algumas pessoas têm vivido, na verdade, uma apostasia em sua fé, em sua maneira de viver na presença de Deus, ou seja, uma apostasia cristã. O que tem acontecido nos dias de hoje é que muitas pessoas têm estado dentro das igrejas, têm feito parte das igrejas, faz parte do corpo de Cristo, mas infelizmente deixam a desejar no que diz respeito à sua fé, à sua convicção, à sua certeza, ao seu conhecimento naquilo que estão fazendo dentro da igreja. Apostasia nada mais é que a separação, o abandono, deixar para trás aquilo que se acredita, aquilo que se confia, uma doutrina, uma fé, uma religião, um partido político, ou seja, mudar, largar aquilo que você está vivendo hoje, a tua maneira de pensar, a tua fé, para viver uma outra fé, uma outra realidade. Mas como que nos dias de hoje tem acontecido isso dentro das igrejas? Com muita facilidade nós conseguimos perceber. É bem verdade que nos dias de hoje as pessoas têm ido à igreja, têm feito parte da igreja, como eu já disse, têm estado dentro ali da comunhão, no meio dos seus irmãos, mas infelizmente na hora de manifestar a fé verdadeira, a fé consciente, a fé eficaz, a fé que muda a história, que transforma a vida do homem, a fé inabalável, essas pessoas não conseguem, muitas das vezes, praticar esta fé. É bem verdade que devido às dificuldades, aos problemas, às lutas, às perseguições que nós cristãos sofremos em nossa pele, na nossa vida, faz com que nós abandonemos a maneira de pensar. Esfriamos um pouco aquela vontade, aquele desejo de praticar, de continuar nas mesmas obras anteriormente, quando nós chegamos e começamos a fazer parte da família da fé. Dificuldades, problemas todos nós enfrentamos, a todos os dias enfrentamos barreiras, enfrentamos adversidades, mas isso não pode fazer com que a sua fé se esfrie, a sua fé acabe. Isso não pode acontecer, porque aquele que é cristão verdadeiro, aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que serve a Deus, ele não deixa se abalar por situação alguma, por maior dificuldade que ele possa enfrentar, por maior dificuldade que ele possa viver, ele possa passar, ele não abandona a sua carreira, ele não abandona a sua fé. Pelo contrário, ele continua firme, forte na caminhada, porque ele sabe, ele tem a certeza que o Redentor dele vive, que o Senhor Jesus Cristo é aquele que vai dar a vitória. O apóstolo Paulo certa vez falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse isso porque ele sabia muito bem que se ele morresse, ele estaria na glória com o Senhor Jesus, ele estaria salvo, livre de todo o mal que se encontrava aqui na terra no período em que ele viveu. Mas a vida dele era Cristo. Ele faria o que fosse necessário, mas estaria com Cristo. Passaria pelo que tivesse que passar, mas passaria com Cristo. Se tivessem que matar ele morreria por Cristo, que foi o que aconteceu. Ele estava com Jesus Cristo a todo tempo. Tendo necessidade ou tendo fartura, o apóstolo Paulo estava com Jesus Cristo. Quando ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro verdadeiro ali no caminho, de Damasco, que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, que depois ele voltou a enxergar e teve um encontro verdadeiro, real com o Senhor Jesus, ele mudou de vida, ele mudou a sua maneira de pensar, ele realmente se converteu. Ele teve uma conversão genuína. Muitas pessoas nos dias de hoje não se convertem mais. Elas se convencem que servir a Deus é bom. Elas ficam convencidas de que servir a Jesus Cristo é bom, que servir a Deus é bom. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Deus presenteia, que Deus abençoa, que Deus muda a história, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz milagre, que Deus arruma casamento, que Deus arruma família, que Deus prospera, dá casa, dá carro, que Deus faz tudo isso. Então as pessoas se convencem que o melhor é estar na presença de Deus, mas não que isso é a coisa mais importante da vida delas. Não que elas estão na presença de Deus porque ela crê, ela confia, ela tem a certeza e a plena convicção de que se ela não aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ela já está condenada junto com o mundo ao inferno.
E o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Vida salva, a garantia da salvação, a certeza de ter a vida eterna. E como a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos e temos a necessidade será acrescentado sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos. Virá sobre nós. As bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Mas eu tenho que crer, eu tenho que confiar. Eu tenho que ser perseverante, eu não posso parar, não posso desistir. Eu não posso ficar ansioso, correndo atrás de uma coisa, de outra, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque Deus sabe todas as coisas de que eu tenho necessidade, de que eu preciso. Então eu tenho que confiar nele. Uma vez que eu não confio, que eu não acredito, que eu corro de um lado para o outro, colocando a mão aqui, colocando a mão ali, eu mostro para Deus que eu não tenho fé. Porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Aí eu preciso dar uma ajuda para Deus e eu não tenho que ajudar a Deus. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Ele precisa da nossa fé, da nossa confiança. Isso é que Deus precisa. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então eu agrado meu Deus tendo fé, confiando nele, acreditando nele, tendo a certeza de que ele vai fazer o melhor por mim, desde que eu ande na obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu tenho que andar em obediência. Eu tenho que estar debaixo do querer do meu Deus. Apostasia é me separar, é abandonar, é largar, é desistir. A fé. Ah, mas será que vai acontecer? Será que realmente aquilo que Deus me falou no passado vai se cumprir na minha vida? Será que realmente isso vai acontecer? Se colocamos o será diante daquilo que Deus já nos falou, não vai acontecer. Eu não tenho que pôr será. Se Deus falou, vai acontecer. Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Deus vai te transformar. Vai te prosperar. Vai mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua vida. Deus é Deus que transforma a vida, que tira o homem do lamaçal do pecado e coloca ele para sentar ao lado de príncipe. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus do milagre, o Deus da providência, o Deus que abriu o mar para o povo dele passar em terra seca. Esse é o Deus que nós servimos. E eu tenho que crer nisso, eu tenho que confiar nisso. Então eu não posso estar dentro da igreja, professando uma fé, diante de muitas pessoas que estão ao meu redor, mas aí na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro problema, que talvez Deus não haja ali no tempo que nós queremos que Ele haja, aí eu já desisto, eu falo que Deus se esqueceu de mim. Não, de forma alguma. Se eu fizer isso, eu estarei sendo um apóstata. Eu estarei abandonando a minha fé. Eu estarei largando a minha fé de lado, desacreditando naquilo que Deus me falou. Não é isso que Deus tem para mim. Não é isso que Deus tem para você. Vamos enfrentar as dificuldades. Vamos enfrentar as lutas. Vamos passar por tudo que tivermos que passar. Mas temos que continuar firmes na fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Fique com essa palavra, medite, faça uma reflexão e não desista. Continue marchando. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.